Senhor. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, neste trecho do Evangelho de São João, profetiza a sua morte. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Este levantar-se do Filho do Homem se refere à crucificação, o modo como Jesus irá morrer, crucificado. E este fato da morte de Cristo, ele o interpreta à semelhança daquilo que aconteceu com o povo de Israel em sua travessia pelo deserto em busca da terra prometida. Por isso que Jesus, que estava conversando com Nicodemos que conhecia a história do povo de Deus, Nicodemos que conhecia a Sagrada Escritura, sabia daquilo a que Jesus estava fazendo referência. Pois Jesus vai dizer a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Aqui Jesus faz referência àquele momento da passagem do povo pelo deserto, quando, como consequência da desobediência do povo a Deus, Deus resolveu castigar este povo, enviando serpentes venenosas para os picar. E assim, muitos dos filhos de Israel morreram no deserto, vítima dos venenos das serpentes. Quando o povo entendeu que aquelas serpentes e que aquelas mortes estavam acontecendo como consequência de sua desobediência a Deus, foram lá até Moisés falar: pecamos, reconhecemos os nossos erros, falando contra Deus e contra Moisés, o seu servo. Suplica a Deus que de nós tenha misericórdia, suplica a Deus que afaste de nós estas serpentes venenosas, pois muitos estão morrendo vítimas do seu veneno. E aí é quando Deus pede para que Moisés faça uma serpente e coloque esta serpente em um lugar alto, em um lugar visível. E Deus diz a Moisés que todos aqueles que fossem picados pelas serpentes venenosas, olhando para aquela serpente colocada naquela haste, ficariam curados do veneno da serpente. Meus irmãos e minhas irmãs, isto aconteceu como prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus. Aquele gesto de Moisés, pegando aquela serpente, colocando sobre uma haste, e aquela serpente ser um instrumento de cura, era uma profecia que Deus estava realizando. Vejamos, irmãos e irmãs, aqui, que Deus é Ele quem cura, não é a serpente. A serpente é um sinal para que o poder de Deus possa agir. É Deus quem cura, a cura vem de Deus, o poder vem de Deus, mas Deus pede a Moisés para colocar aquela serpente como um sinal, de modo que, olhando para aquela serpente, confiando em Deus e em seu poder, as pessoas eram curadas do veneno das serpentes que os havia picado. Assim, irmãos e irmãs, também Cristo será aquele que será levantado no crucifixo, colocado em uma cruz, e ali Cristo será o sinal do amor de Deus, amor que cura, amor que salva, amor que liberta.
Hoje o Evangelho usa inclusive esta expressão que nós deveríamos sobre ela refletir. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto. É esta medida que nós devemos então refletir. Deus amou tanto a ponto de entregar o seu Filho para morrer em uma cruz, que era daquela época a cruz, a morte mais violenta e abominável que existia. Todos temiam ser crucificados, todos tinham medo desta condenação, e por isso mesmo os romanos, levados pelas autoridades judaicas, condenaram Jesus a morrer crucificado, porque esta seria a morte mais violenta, esta seria a morte mais dolorosa, esta seria a morte mais humilhante, porque no Antigo Testamento, Deus, inclusive na sua palavra, havia dito por meio de Moisés, por meio de seus profetas: maldito aquele que é suspenso no madeiro. Então se tinha na concepção da época de Jesus esta mentalidade: quem morre crucificado é maldito, é amaldiçoado, é castigado por Deus. Acontece, irmãos e irmãs, que Deus vai usar justamente disto para trazer a cura para o pecado. A consequência do pecado é a morte, e Cristo vai morrer na cruz, e vai ser a partir da cruz e a partir da morte que Deus vai destruir a morte e que Deus vai destruir o pecado. Se lá no Antigo Testamento, a partir daquela serpente, Deus curava o veneno das serpentes, agora no Novo Testamento será Cristo na cruz, morrendo como um condenado, que irá salvar os condenados pelo pecado. Cristo vai trazer a graça da salvação. Ali na cruz se tem o remédio contra o pecado e se tem o remédio contra a morte. Ali na cruz, Cristo vence o pecado, Cristo vence a morte, Cristo vence o diabo. Todas estas realidades que pensavam que, crucificando a Cristo, sairiam dele vencedor. O demônio, o diabo e a morte, achando que Cristo, chegando na cruz, alcançariam a vitória sobre ele. Pois foi justamente aí na cruz que Cristo destruiu o pecado, que Cristo destruiu o diabo, que Cristo destruiu a morte. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós trazemos sempre em nossas igrejas o crucificado. O Cristo na cruz lembra-nos este amor de Deus, lembra-nos esta salvação de Deus. É a partir da cruz que Ele nos cura, é a partir da cruz que Ele nos salva, é a partir da cruz que Ele nos liberta. De modo que Deus usa aquilo que era o mal, para desse mal extrair o bem, para desse mal fazer o bem acontecer. E para nós o bem maior é a graça da salvação, acontecida pela passagem de Cristo na cruz. É claro, irmãos e irmãs, é claro, é evidente que nós não adoramos a um Deus morto. Porque o trazemos na cruz não significa que o nosso Deus está morto, está vivinho da Silva, e a gente sabe disso. E a gente é inteligente o suficiente para compreender isso. Nosso Deus não está morto, está vivo. Mas a cruz nos lembra que para ressuscitar, para vencer a morte, Cristo teve que passar pela morte. Cristo teve que passar pela cruz. Ali, a cruz é símbolo, é sinal deste amor que tanto Deus tenha e tem pela humanidade. Porque este amor que Deus tem pela humanidade não acabou com Cristo na cruz. Não teve seu fim quando Cristo morreu na cruz. Este amor pela humanidade
continua ainda hoje, de modo que esta palavra de São João é sempre atual. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Assim, irmãos e irmãs, Cristo é levantado, e Ele próprio vai dizer: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Porque ali do alto da cruz, Cristo nos olha e Cristo nos atrai. Nos atrai para dizer: veja o quanto eu te amei, veja o quanto eu te amo, veja o tanto que eu fiz por ti. São Paulo vai dizer: Cristo me amou e se entregou por mim. E é ali na cruz que nós vemos manifestado o amor de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Na segunda leitura da Santa Missa do domingo passado, Paulo falava justamente desta verdade. São Paulo dizia então, na leitura da Santa Missa de domingo passado: os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para os que são chamados, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Este Cristo crucificado, presente em nossas igrejas, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. É o Cristo crucificado que devemos sempre olhar para saber o preço de nossa salvação, para saber o quanto cada um de nós é valioso, é valiosa aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Na cruz, Deus em Jesus destrói o pecado. Na cruz, Deus em Jesus destrói a morte. Na cruz, Deus em Jesus vence o diabo. E assim, irmãos e irmãs, a cruz se torna para nós este poder de Deus e sabedoria, do qual nos diz São Paulo na segunda leitura da Santa Missa do domingo passado. Assim, irmãos e irmãs, olhemos para o Cristo crucificado, vejamos até onde o amor de Deus foi capaz de ir para nos salvar, e vejamos que Deus utiliza daquele instrumento que era maldição, a cruz, para se tornar o instrumento de maior bênção, que é a salvação. Assim, irmãos e irmãs, Deus vai usando aquilo próprio que faz o mal, para que aquilo se torne o bem. Deus usa da cruz, o mal maior daquela época, para trazer o bem maior para toda a humanidade, que é a graça da salvação. Irmãos e irmãs, hoje também nós fazemos a experiência da devolução do dízimo. O dízimo como gesto de fé, como sinal de obediência a Deus. O dízimo que é também um sinal que Deus usa para nos curar. Curar da ambição, curar da vaidade, curar do desejo de sempre ter e de sempre acumular, para libertar o nosso coração dos bens e dos apegos deste mundo. Devolvendo o dízimo, cada um vai sendo curado desta avareza, deste desejo de apenas ter, deste desejo de apenas acumular. E Deus usa aquilo que gera o desejo e a ambição de apenas acumular e muitas vezes esquecer-se dele. Deus usa este instrumento para nos libertar, para trazer a libertação para o nosso coração. De modo que devolver o dízimo é fazer com que também aquilo que poderia me levar para o mau caminho, justamente me leve para Deus. O dinheiro, o salário, as rendas que a gente tem, aquilo que poderia me afastar de Deus, justamente Deus quer usar e Deus usa para nos aproximar dele. Agora eu então reconheço
que tudo aquilo que eu tenho, o que eu recebo como meu salário, como minha aposentadoria, para o meu sustento, para a minha casa, para a minha família, isso não me afasta de Deus. Isto me leva para Deus, isto me faz lembrar de Deus, porque me faz perceber que eu tenho que reconhecer ao Senhor, que tudo dele me vem, e que o Senhor, se o Senhor me dá, é para que eu também possa dar a Ele, em devolução, uma parte do muito que Ele me deu. Aquilo então que poderia me afastar de Deus, se torna um instrumento de Deus para me aproximar dEle, para trazer dEle as bênçãos para a minha vida. Assim, irmãos e irmãs, devemos também compreender a prática do dízimo, da devolução do dízimo, como um instrumento que Deus usa para libertar o meu coração da avareza, para libertar o meu coração da ambição de sempre ter e de sempre possuir, para libertar o meu coração para Deus e saber que Deus dele, Ele tudo me dá, mas Ele me oferece a oportunidade de, na minha liberdade, com a minha fé, poder retribuir a Ele um pouco do muito que Ele me dá. Assim, irmãos e irmãs, que nós possamos sempre fazer a devolução do dízimo como este sinal de libertação do nosso coração, de cura do nosso coração, de salvação de tudo aquilo que poderia nos afastar de Deus. Ao invés de nos afastar, seja um instrumento para nos aproximar de Deus, nos aproximar da igreja. O Filho do Homem vai ser levantado, e quando for levantado, atrairá todos os homens. Olhemos para Jesus, que foi morto, sendo considerado um castigado e amaldiçoado, quando na verdade ele estava alcançando a maior graça para a humanidade, a graça da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta profecia que faz Jesus acerca de sua morte na cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.